Sexto ano, um beijo pra vocês. Não sei se todo mundo aí já me conhece, né? Eu já cheguei da aula de artes pra vocês. Quem tá remoto talvez ainda não tenha me visto lá na aula de filosofia, mas cá estou, sua prof. Josi. Vamos falar um pouquinho aí no segundo capítulo do volume 2 do seu livro sobre olhares. Quando nós falamos de olhar, nem sempre será de uma forma literal, ou seja, olhar mesmo, né? Eu estou olhando a borboleta. Às vezes, quando nós vamos usar essa palavra olhar, ela vai se referir aos outros sentidos que nós temos. Lembra que nós temos 5? Visão, olfato, paladar, audição, tato. Então, às vezes, quando nós vamos falar de olhar, nós vamos nos referir a esse aí. Lembrando que cada um tem um olhar e isso vai depender muito da sua idade, e de que situação você está, de que ponto de vista você está. Por exemplo, as formas que eu vejo o mundo hoje e as circunstâncias são diferentes da forma que eu olhava quando era pequena. Isso tanto materialmente falando, quanto de forma reflexiva. Então, nós vamos mudando a nossa forma de olhar o mundo e as situações conforme nós vamos tendo mais experiência, mais idade, porque nós vamos aprendendo diferentes formas e vivendo e acrescentando mais a nossa bagagem de mundo, tá bom? Então, quando ele traz aqui, ó, quando ele se refere a outros sentidos, ele fala assim, ó, olha que música bacana. Como você vai olhar a música bacana? Não tá. Então, quando ele fala assim, olha que música bacana, ele está se referindo a qual sentido? A audição. Então, ouve que música bacana. Mas ele usa essa palavra olha. Então, quando ele fala aqui, ó, pro menino, olha aqui, tem um olho lá no ouvido dele. Olha aqui, mocinho, tô falando com você. Ele vai falar para você, olha aqui? Não, ele vai falar com o sentido de ouve aqui que eu tô falando com você. Tá? Então, isso que ele tá querendo dizer. Às vezes a gente usa a palavra olha, mas fazendo referência a outros sentidos do nosso corpo. Olha que comida saborosa. Dá pra olhar e ver que a comida tá saborosa? Não, a gente experimenta, né? O nosso paladar. Então, ó, quando você fala, olha que comida saborosa, tá se referindo ao paladar. Olha aqui também esse que engraçado. Comer com os olhos. Dá para comer com os olhos? Não, né? É só uma forma de falar e aí se refere também ao paladar. Esse daqui é o que as mães usam muito. Tem o olho maior que a barriga. Sempre uso isso com a minha filha. Tá comendo de gordis, tem o olho maior que a barriga. Mas é nesse sentido, né, do estômago. Não tá falando que o olho é maior que a barriga de verdade? Não, então não é literal, tá bom? E aqui, ó, ver com as mãos. Dá pra ver com as mãos? Não, né, dá pra gente pegar. Então, quando ele fala ver com as mãos, ele tá se referindo ao tato, tá bom? Então, existem diversas formas de você olhar o mundo, de você olhar as situações. Pense que há sempre mais de uma... Perdão. Sempre é mais de uma maneira de olhar a mesma coisa. Talvez o seu ponto de vista não seja o ponto de vista da pessoa que está ao seu lado, do seu próximo. Lembra o ponto de vista da girafona? Ela não vê a mesma coisa que você, que é pequenininho, né, de uma altura baixa, enxerga. Cada um tem um ponto de vista. Cada um vai olhar e ver o mundo e aquela situação conforme as suas próprias experiências e a sua própria vivência de mundo. Então, antes de julgar a maneira como o coleguinha, como os adultos veem, como seus pais veem, então pense nisso. Cada um vê de acordo com a sua vivência de mundo. Cada um tem uma perspectiva diferente daquilo que está olhando, tá bom? Então, o olhar, quando nós olhamos, nós precisamos refletir e analisar aquilo com calma e pensar que nem todo mundo olha como você vê, como você observa. Cada um tem um ponto de vista e precisa ser respeitado, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Estude, leia este capítulo. O capítulo 2 vai cair na prova, tá bom? Prova já na outra semana, sem ser essa do dia 19, né? Depois do dia 24, se eu não me engano. Isso mesmo. Semana do dia 24 é prova. Estuda, tá? Pra ficar fera, pra tirar nota boa nessa prova. Um beijo, até mais.